Olá, nós iremos apresentar um estudo sobre o tema Tesla, carros elétricos e suas realidades. Nossa equipe é composta por Andréia Albaladejo, Micaela Azarias, Matheus Vilela, Sabrina Carvalho, Viviane Silva, Tawane Munique. Vamos apresentar os modelos que existem no Brasil. Atualmente são 4: Renault Zoe, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, BMW i3. Falando um pouco mais sobre os carros, vamos começar com o Renault Zoe. Ele é o mais barato dos 4 modelos elétricos que temos à venda no Brasil. Ele custa, em média, R$ 149 mil. Ele tem um porte semelhante aos modelos compactos, como Argo e Polo. Já o Chevrolet Bolt segue um jeito monovolume, uma mistura do Fit Idea e Nissan Leaf, custando, em média, R$ 178 mil. Agora, o Nissan Leaf chega à sua segunda geração, sendo oferecido por média de R$ 179 mil. Ele é de porte médio, comparado com o Focus e o i30. Por fim, o BMW i3 é disparado o mais caro entre os 4 modelos elétricos, chegando a custar R$ 200 mil. Seu estilo exótico esconde o uso de materiais ecologicamente corretos, porém possui uma trapaça. Ele não é totalmente elétrico, pois possui um motor de combustão, para aumentar sua autonomia, que chega a 400 km por hora. O curioso dos 3 primeiros modelos é o padrão de venda. Nenhum deles pode ser adquirido pelo consumidor final. Apenas taxistas, bombeiros, policiais e empresas selecionadas podem comprá-los. Enquanto isso, o i30 é tratado como o único elétrico do Brasil, justamente por poder ser comprado por qualquer pessoa. E isso ocorre porque não possui abastecimento suficiente para atender a todos. Para termos uma ideia sobre a falta de local de abastecimento, hoje temos cerca de 50 eletropostos em São Paulo, sendo a maior cidade da América Latina. Em comparação com outros países que possuem essa inovação, a diferença é exorbitante. Já instalaram alguns pontos de recargas em cidades grandes, ao longo de estradas também. Já é possível ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, por meio da Dutra, carregando seu carro elétrico em postos de combustíveis que já abrigam essas estações de recargas. Será que chegaremos lá? Vamos descobrir. E agora, falando um pouco sobre o que falta em nosso país para que possamos crescer nesse ramo automotivo, vamos citar alguns impasses que nos impossibilita de ter esses queridinhos em nosso país. Algum dos problemas para ter este modelo de carro no Brasil não fica restrito somente ao preço. Por mais eficiente que esses veículos sejam, eles precisam ser carregados, cuidados e revisados. Hoje, a tecnologia empregada nesses carros elétricos ainda é muito cara. Além desses fatores mencionados, há a preocupação de que esse mercado cresça e a demanda por abastecimentos e reparos também crescerá. Porém, como atenderemos? Pela nossa lei brasileira, só as companhias concessionárias de energia elétricas regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica pode cobrar pelo quilowatt-hora. Ou seja, a menos que o governo abra mão de controlar isso, dependeremos do Estado para investimentos nos eletropostos. Nem a tão sonhada abertura do mercado prometida pela atual administração poderá nos garantir que tenhamos um ambiente mercadológico capaz de se autorregular e garantir que tenhamos acesso a esses carros a preços mais competitivos. Isso sem falar que optamos em carregar essas baterias em nossa residência, o custo será um absurdo na conta de luz. Por isso, a adaptação mercadológica é bem abrangente e pode levar um certo tempo, além de muito estudo e investimento. Abre aspas. O Brasil segue na contramão do desenvolvimento. Hoje, toda a tecnologia de carro elétrico é importada e tem uma alta taxa tributária, o que inviabiliza sua aderência e também cria um outro problema: poucos investimentos em infraestruturas, fecha aspas, argumenta Paulo Sérgio, professor e orientador da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. No Brasil, os veículos elétricos, até pouco tempo atrás, possuíam a maior alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, no setor automotivo.
Para estimular o crescimento desse setor, o governo federal, ainda na gestão Temer, anunciou a redução dos impostos sobre elétricos e híbridos para uma faixa de 7 a 20%. Pode representar essa taxa equivalente aos carros populares, como motores flex. Mas, nem assim o preço desses automóveis abaixou consideravelmente, e eles ainda continuam custando o olho da cara. Para implantarmos essa tecnologia no país, será necessária uma redução tributária, a criação de planos de incentivos e subsídios às montadoras e desenvolvedores locais de veículos e investimentos em infraestrutura. Agora eu te pergunto, será que chegaremos lá? Com a abertura do mercado, acordos de livre comércio, é claro, investimentos em pesquisa e desenvolvimento das nossas tecnologias, é possível que o Brasil possa se adequar e receber carros mais elétricos. Isso, porém, está longe de ocorrer. Não é justo, no entanto, dizer que não compensa ter um veículo desses. Apesar de serem carros caros, colocando na ponta do lápis, a economia com gastos de combustíveis e demais manutenções exigidas como desgaste, também devido ao uso de gasolina, álcool e diesel, pode, em médio prazo, fazer com que o investimento em um veículo desse se pague. Até lá, é possível que vejamos que este segmento cresça e se sustentar de maneira mais sólida. Resta torcer. Agora vamos apresentar um grande fabricante de carros elétricos internacional, a Tesla. A Tesla foi a pioneira na inovação de carros totalmente elétricos. Antes, ninguém imaginava que um carro elétrico podia ser confiável, seguro e muito desejado. A Tesla começou em 2003 e veio na mente dos colegas Martin Eberhard e Mark Tampernin. Elon Musk foi um dos personagens fundamentais para o projeto sair do papel. Foi o primeiro a investir na Tesla. A Tesla vem se destacando em alguns países, deixando rodovias mais verdes e mudando o jeito que a indústria automotiva pensa em novos produtos e a referência entre carros elétricos. Carros elétricos sempre foram um sonho de Elon Musk, desde a infância, quando ele ainda era fã de ficção científica. Com 2 graduações concluídas, uma em física e outra em economia, experiência e grana disponível, Musk estava preparado para dar início ao sonho. Desenvolver um carro elétrico que fosse eficiente, potente, desejável e, com suas próprias palavras, sexy. O problema era que ele não sabia nem por onde começar a montagem de um veículo. Era preciso que alguém que tivesse experiência na área, e aí entra Jeffrey Bray Strobel, um nome não muito conhecido, mas fundamental para a história da Tesla até hoje. Vamos falar agora um pouco mais sobre a Tesla. A Tesla começa com dificuldades, e a primeira situação é dos carros elétricos. No começo dos anos 2000, a indústria tinha destruído vários projetos parecidos de veículos como o General Motors EV1. Os culpados apontados iam desde o desinteresse do público com a dificuldade na produção de baterias de longa duração. A parte financeira também não ia nada bem, e aí entra Elon Musk. É dele o primeiro financiamento da Tesla, de 7,5 milhões de dólares. Em 2004, ele vira o mais novo presidente do conselho. Nessa época, o Musk já era respeitado no mercado da tecnologia, mas era mais visto como um visionário cheio da grana. Antes de estrear em 2006, a Tesla passou muito tempo no laboratório. Ele começou pegando emprestado um modelo que usava baterias íon-lítio, chamado T0, para servir como cobaia de conceitos. Um diferencial é que tudo que está presente no Roadster era uma tecnologia desenvolvida do zero ou adaptada pela própria empresa. Ela nunca estava satisfeita com o desempenho dessas tecnologias emprestadas. O primeiro modelo de Roadster é um esportivo que fazia até 350 km em uma carga de 0 a 100 em pouco menos de 4 segundos. Ele teve uma produção ilimitada e foi recebido de forma mista pela comunidade. Vamos falar agora sobre o nosso próximo tópico. Os carros elétricos não devem ser apenas para milionários, não é mesmo? O próximo passo seria entregar um sedã de luxo ao mercado que fosse mais barato que o Roadster e ainda assim pudesse ser adquirido por mais pessoas. Lembre-se que o plano de Elon é produzir carros elétricos cada vez mais baratos. A primeira apresentação ao público aconteceu em março de 2009 no gigantesco prédio SpacerX, onde estavam sendo montados.
Pela primeira vez, as pessoas que não eram milionárias poderiam ter carros elétricos. Claro que as vendas ajudariam a amenizar o problema de caixa, mas ainda assim não era o suficiente. O jogo virou mesmo quando a Daimler, satisfeita com os resultados, resolveu comprar 10% da Tesla, pelo preço de 50 milhões de dólares. Agora não tinha mais erro. Com grana, protótipo e fábrica em mãos, era só fazer. Assim, em 22 de junho de 2012, as primeiras unidades de Model S começaram a ser entregues. No nosso próximo tópico, vamos falar sobre rede Superchase. Trata-se de uma rede de postos de combustíveis distribuídas pelas rodovias mundo afora. Embora sejam altamente tecnológicas, o seu conceito vem para resolver um problema básico da Tesla: a autonomia para seus automóveis. Imagine que você compre um carro de mais ou menos 100 mil dólares e não pode fazer viagens de média ou longa distância? De que adiantaria um carro elétrico se você tivesse que recorrer aos velhos carros quando quisesse ir um pouquinho mais longe? Por isso, a montadora está espalhando carregadores pelas principais estradas daqueles países que consomem Teslas. Neste caso, você indica o destino ao seu carro e ele vai guiando você com paradas programadas nos postos de recargas, para que você não fique parado no meio de seu trajeto. Simples e eficiente. E se você é daqueles que não gosta de esperar, a Tesla está desenvolvendo um sistema de baterias removíveis para seus carros. A energia dessas estações é totalmente proveniente de energia solar. E é claro, energia solar é outra das paixões de Musk. Vamos falar agora um pouco sobre o Google, que fica a um passo de comprar a Tesla. A Tesla ainda tinha um problema grande. Com a queda de venda de seus veículos por semana, além dos carros não serem completos, muitos clientes que haviam reservado o direito de comprar o carro por um valor equivalente a 5 mil dólares desistiram do negócio. A saída tomada por Elon foi drástica. Primeiramente, ele demitiu quem achava que não estava rendendo o suficiente e então promoveu seus melhores funcionários ao cargo temporário de operadores de telemarketing. Aqueles 500 funcionários de Elon tinham colocado para fazer ligações conseguiram vender mais Teslas do que o esperado, gerando milhares de dólares em receita. Vamos falar agora sobre o sucesso de vendas da Tesla. Agora nada mais poderia segurar a montadora de Elon Musk. Com a grana extra, eles puderam incrementar a operação e agora estavam despachando cada vez mais Model S, um veículo elétrico de luxo que podia percorrer quase 500 quilômetros com apenas uma carga de bateria, que tinha espaço para até 5 pessoas, 2 porta-malas, o maior nível de segurança já medido em um carro. O Model S acabou as últimas dúvidas que pudessem existir sobre a Tesla. Vamos falar agora sobre a Gigafábrica. A Tesla bateu a marca de 300 mil veículos montados em fevereiro de 2018. Prevendo essa demanda, resolveu desenvolver mais um megaprojeto: construir a Gigafábrica 1. Nessa fábrica trabalham mais de 6.500 funcionários fabricando baterias cada vez mais baratas, devido à produção em larga escala. Segundo a projeção inicial, a produção de baterias na Gigafábrica pode reduzir em até 30% o preço dos componentes principais dos carros elétricos. A empreitada deu tão certo que Elon Musk já disse que de 2 a 4 novas gigafábricas vêm aí, incluindo uma no território europeu. Além de produzir baterias, a gigafábrica europeia irá montar veículos. Agora eu vou apresentar para vocês os projetos futuros da Tesla. Roadster 2020. Desde 2012, eles foram descontinuados, no momento que o Model S começaram a ser comercializados. Mas, recentemente, a montadora informou estar desenvolvendo o novo Roadster, ou Roadster 2020, como está sendo chamado, para não criar confusão com o modelo anterior. As configurações do veículo assustam: 1.000 km de autonomia, 3 motores elétricos e 0 a 100 km por hora em apenas 1,9 segundos. O que faz com que seja o carro mais rápido em aceleração já desenvolvido até hoje. Tesla Semi. A Tesla irá lançar um caminhãozinho elétrico,
já que boa parte do transporte de cargas ainda se faz por caminhão. Não dá para salvar o planeta sem achar uma alternativa para eles, não é mesmo? A Tesla Semi é um caminhão semi-reboque de classe 8, totalmente elétrico, anunciado pela montadora em 2016. O anúncio ao público ocorreu em 16 de novembro de 2017 e mostra que a produção iniciou em 2019. Neste anúncio, 2 protótipos foram mostrados e Musk confirmou que o alcance será de mais de 800 km e que a aceleração permitirá ir de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, contra os 15 segundos de um caminhão similar com um motor a diesel. O veículo será alimentado por 4 motores elétricos e possuirá diversos sensores que permitirão a operação autônoma nas rodovias. Assim que o software específico para os caminhões estiver pronto e as leis permitirem que os caminhões trafeguem de modo autossuficiente. Tesla Powerwall. A sua tecnologia e modo de operação não tem muito mistério. Elas armazenam energia para o uso de rede doméstica, assim como a bateria do seu smartphone. É uma caixinha de energia que alimenta o aparelho. Em resumo, a Powerwall nada mais é do que uma bateria de íon lítico, grandona, que pode ter a sua energia armazenada para usar quando necessário. O Powerwall pode ser controlado através do smartphone. No app que gerencia tudo, é possível monitorar a estação 24 horas por dia. Escolher se quer usar a energia armazenada, a energia da rede privada e se quer captar e armazenar. Ele ainda emite alerta de dias nublados à frente para que você possa se programar.